Deixa eu abrir um pouquinho aqui a minha tela. Tá ótima. Oi, Oi, Ana. querida, tudo bem? Como é que você tá? Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo? Então tá ótimo, né? A Aham. gente hoje vai conversar um pouquinho sobre o MDR e a Milena é quem vai estar me questionando sobre algumas coisas, né? Que algumas pessoas estão curiosas para saber em relação ao nosso trabalho. E aí eu queria deixar, Aham. para quem não me conhece, eu sou Ana Lúcia Castelo, né? Sou trainer de EMDR e da empresa Equilíbrio Mente e Corpo, né? E nós estamos fazendo, a Milena é a organizadora do meu curso em São José dos Campos, né? Já conseguimos formar 2 turmas lá, né, Milena? 2 turmas Estamos muito. indo para a terceira Estamos turma, indo para a né? terceira turma, é. Então a gente vai agora no fim de semana, nós vamos fazer esse formato agora vai ser online, né? Então, eu queria Uhum. apresentar a vocês a Milena Mostarda, né, que é uma grande parceira, tá? Queria que ela falasse um pouquinho do trabalho dela com o MDR, que já é um trabalho que já está bem, ela já é terapeuta certificada, está fazendo agora o processo para ser supervisora, né? Então, a gente vai conversar um É, pouquinho sobre MDR, tá? vamos sim. Então, gente, essa abordagem mudou, foi um divisor de águas na minha vida, né? Principalmente depois que a doutora Ana Lúcia entrou aí como minha mestra. E eu sou bem suspeita de falar tanto do MDR quanto da doutora Ana Lúcia. E eu estou há 2 anos trabalhando aqui em São José dos Campos, mas com o MDR eu já vou para o 11º ano. Meu Deus, 11 anos já trabalhando com MDR. Verdade. E é uma profissão assim uma abordagem, aliás, que me encanta de um jeito, porque cada dia, ainda mais agora na pandemia, Ana, meu Deus do céu, como as pessoas estão De precisando, ajuda, e né? porque a pandemia tem sido um disparador, né? E eu fico muito feliz, a Mel, nossa aluna, oi Mel, a Mel vai fazer o curso esse, Oi, Mel, boa esse final de noite. semana. Ronise, nossa organizadora também lá no Sul, né? Tá aí. Bem-vindas a galera, a Ju Benato também. Gente, poder fazer o curso de MDR e a gente poder usar isso para ajudar a diminuir o sofrimento das pessoas é incrível. Eu sou apaixonadíssima por todo esse trabalho. Isso. Olha, Ana, quem está falando um oi aí, a Valéria Riel, Oi, sua Mel, aluna Valéria, a também. Luana Serpa, que é a nossa candidata a supervisora lá do Ceará, está aqui com a gente também. Ah, que A legal! Ronise, Uau. boa noite, Ronise. A Ronise é de Santa Catarina, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a MDR. Vamos começar, o pessoal já está entrando, né? Eu acho que é importante a Vamos gente sim. começar, porque temos bastante coisa Aham. para conversar hoje, né, Milena? Temos sim. Ô, Ana, o Juliano, de como trabalhar com o EMDR, essas pessoas que estão agora, porque a gente percebeu um movimento que a pandemia tem disparado coisas que as pessoas já traziam na história, né? E muitas delas Uhum, estão trazendo ansiedade. Eu queria que você isso. falasse um pouquinho a respeito disso, Ana. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o MDR, né? O MDR, nossa, tem algum telefone tocando aqui no meu ouvido. O pessoal está chamando aqui. Na realidade, o MDR é uma abordagem terapêutica que nasceu nos Estados Unidos nos anos 80, e a idealizadora dessa abordagem foi a doutora Francine Shapiro, que eventualmente faleceu ano passado, deixando um grande legado de uma abordagem terapêutica bastante importante para o tratamento de traumas e estresse pós-traumático, né? Que foi inicialmente a população que a Francine Shapiro trabalhou com os veteranos de guerra, que eram pessoas extremamente traumatizadas, né? E nesses momentos de traumas, essas pessoas procuraram ajuda e foram atendidas. A Francine Shapiro fez várias pesquisas com os veteranos de guerra. Então, é uma abordagem terapêutica que é faseada, né?
O MDR tem um protocolo, que a gente chama de protocolo padrão. Esse protocolo, ele tem 8 fases, né? A primeira fase a gente faz a história clínica do paciente, na segunda fase a gente instala os recursos. Isso eu acho fantástico, porque a gente só vai trabalhar o paciente quando o paciente tiver recursado o suficiente para aguentar a fazer o reprocessamento do trauma, né? Na fase 3, a gente tem a fase de avaliação. Na fase 4, a gente tem a fase de dessensibilização. A fase 5 instala a crença positiva. A fase 6, a gente checa o corpo do paciente para ver se tem alguma perturbação adicional. E na fase 7, a gente faz o fechamento. Normalmente, a gente, na fase 8, faz uma reavaliação do que foi trabalhado na sessão anterior. Né? Oi, Silvia. Silvia Malemudi é minha grande parceira. Seja bem-vinda. Então é isso. Para trabalhar a ansiedade, a gente pode usar o protocolo padrão, fazendo uma adaptação, onde a gente trabalha as situações de ansiedade que a pessoa passou, onde ela não conseguiu dar conta daquela emoção. Né? O transtorno de ansiedade ele é muito amplo. As fobias são transtornos de ansiedade, a síndrome de pânico é uma outra. Né? A gente tem várias situações onde a gente pode considerar um transtorno de ansiedade. Então, hoje, nesse momento de pandemia, eu tenho sentido que as pessoas têm desenvolvido uma ansiedade muito grande em função daquilo que elas estão vivendo. Né? Hoje mesmo eu atendi uma criança que a mãe me disse, olha, Ana Lúcia, essa criança está totalmente impactada, né, pela quantidade de tempo que a gente está quarentenado, né? A criança está sem conseguir fazer coisas de uma maneira positiva, como ela fazia antes. Isso faz com que a criança fique realmente dentro de um contexto difícil, né? Os adultos também, né? Hoje eu atendi uma mãe que ela disse para mim, olha, Ana Lúcia, eu tô no limite, né? E esse limite faz... Quem que tá agitando, gente? Eu não sei, alguém está chamando aqui. Tá sempre agitando e a gente... Seria interessante que quem tiver com o celular ligado, desligue, porque está ouvindo a gente. Né? Então, é nesse sentido que a gente pode trabalhar, inclusive fazendo com que a gente pudesse, né, fazer coisas importantes para o paciente, no sentido dele reformular toda essa emoção negativa que ela está sentindo e poder o cérebro fazer uma concretização de um reprocessamento onde ela possa ativar crenças positivas e possa, de uma maneira mais efetiva, impulsionar coisas positivas para a vida dela, né, Evelina? Então, é nesse sentido. Ana, eu estava vendo aqui que a Priscila Marques, ela é diretamente lá de Paranavaí, no Paraná, ela está aqui online com a gente, é psicóloga e MDRista. Oi, Priscila, tudo bem com você? Seja bem-vinda aqui. E a Valéria está aqui também, a Kelly, a Lauriane também, queria mandar um beijão para ela e para o Kaique. E eu acho, Ana, que a gente poderia falar um pouquinho mais sobre como que, por exemplo, a gente trataria depressão, né, com o MDR, né, principalmente aí para os profissionais de saúde mental que estão aqui na live com a gente aí. Na realidade, a depressão recentemente que eu falo de uns 5 anos para cá, tem se trabalhado com uma intensidade maior com processos depressivos, com MDR. Hoje, Milena, a gente trabalha com todas as queixas que nossos pacientes trazem. E a gente tem uma infinidade, eu chutaria mais de 300 protocolos de MDR, que já foram, muitos deles traduzidos para o português, e alguns deles ainda estão no inglês ou em outras línguas. Mas hoje a gente trabalha com qualquer queixa, qualquer comorbidade que os nossos pacientes tragam no consultório. A depressão, é muito importante que a gente faça uma avaliação dessa depressão, se ela é endógena
ou se é uma depressão que foi ocasionada por traumas, né? Quando a depressão é endógena, o trabalho é muito mais científico, eu diria assim. Porque a gente tem que fazer um trabalho junto com os psiquiatras que estão atendendo, a gente tem que São fazer uma importantes. avaliação geral do quadro da paciente, se ela teve algumas recorrências em relação à depressão, né, para poder fazer um plano de tratamento bastante evidenciado para a gente poder trabalhar com esse paciente. Quando a depressão ela é ocasionada por algo que foi traumático, né, por algo que a pessoa viveu, que não deu conta ou que não deu não conseguiu fazer, podem fazer perguntas sim, gente, que a pessoa não conseguiu elaborar, então a pessoa pode entrar no estado depressivo, que a gente chama, e até desenvolver uma comorbidade associada ao trauma, né? Com a depressão, a gente pode fazer uma parte de instalação de recursos bastante importante, onde a gente vai ter o paciente se autorrecursando quando ele consegue fazer as coisas de uma maneira mais funcional, né? E depois a gente vai utilizar os protocolos. A gente tem um protocolo específico para depressão, né? Onde a gente pega os momentos onde a pessoa, de uma certa maneira, entrou numa crise mais profunda, a gente avalia o que aconteceu naquelas situações e a gente faz alguns trabalhos dentro de planos de tratamento para estar reprocessando essas situações difíceis. Uma coisa que eu gosto muito de usar no trabalho com depressão são protocolos de autocuidado, para que as pessoas possam também fazerem uma ajuda na saída do processo depressivo, se autorregulando, fazendo uma regulação maior e possa sair do quadro, né? Gente, tem uma pessoa que está batendo algo aqui no meu ouvido que está incômodo. Ué. Ô, Ana, você pode dar um exemplo de alguma coisa que as pessoas que estão nos vendo possa utilizar de autocuidado? Na realidade, eu vou primeiro falar sobre os recursos do MDR, né? Os recursos do Ótimo. MDR, eles são bastante importantes. O primeiro deles é o que a gente chama do abraço da borboleta, né? O abraço da borboleta foi idealizado por um casal de mexicanos na ocasião, na ocasião do furacão Paulinha, no México, né? E esse abraço da borboleta, a gente hoje tem ensinado em ajuda humanitária e a gente tem ensinado também quando a gente ensina crianças a se autorregularem. Então, a gente coloca os dedos polegares juntos, a gente coloca os nossos dedos indicadores nesse ossinho que a gente tem aqui e a gente faz o movimento das asas de uma borboleta. Normalmente, quando a gente ensina o recurso, a gente orienta o paciente a fazer uma instalação de um pensamento positivo, para que esse recurso seja melhor instalado, né? A gente tem outros recursos, um deles é a respiração, e uma delas que eu gosto muito é a respiração tática, que eu vou ensinar a vocês, tá? A gente pega um quadrado, pode ser qualquer um, eu normalmente uso o meu mouse, tá? Quando eu faço atendimento online, e a gente pede ao paciente para inspirar na lateral, segurar o ar em cima, expira na outra lateral e segura embaixo. Inspira na lateral, segura o ar em cima, expira na lateral, segura o ar embaixo. Essa é uma das respirações. A gente chama a respiração do quadrado, a respiração tática, que ela ajuda o paciente na autorregulação. Uma outra respiração que a gente pode utilizar é a respiração que a gente faz o 4, 4, 8 e 4. O 4 inspirando, segura o ar contando 4, expira contando 8 e solta o ar residual para os outros 4 tempos que a gente conta. Então, seria 4 inspiração,
4 segura o ar, 8 expira e 4 solta o ar, aquele resíduo que sobra, né? A gente tem outros recursos que a gente utiliza, um deles é o lugar seguro, que a gente orienta as crianças, os adolescentes e os adultos a instalarem um lugar seguro, um lugar calmo, seguro, onde eles possam se transportar quando alguma emoção negativa ela possa tomar conta da própria pessoa, né? Então, esses seriam exercícios de regulação, exercícios para a gente instalar os recursos que o paciente vai poder estar fazendo também em casa para se autorregular. A Lauriane pergunta se continua processando após o término da sessão. O MDR é uma abordagem terapêutica que a gente faz uma estimulação bilateral visual. Você está com o aparelho? Eu estou com o aparelho aqui. Está aqui o meu, está usando agora um pouco. Coloca o aparelho tátil aí, você mostra depois, eu mostro a barra de luz aqui, para que eles vejam. Esse é um dos aparelhos que a gente usa no MDR. Essa barrinha eu uso online, tá? E a gente faz a estimulação bilateral visual. É uma barra pequena e o paciente segue as luzinhas de um lado para o outro, ok? Então, o que acontece com essa estimulação bilateral? O nosso cérebro, ele começa a fazer um mecanismo de estimulação de um hemisfério para o outro, né? E isso faz com que a pessoa ative os dois hemisférios cerebrais ao mesmo tempo. E, normalmente, depois da sessão, o reprocessamento continua. E nessa continuidade do reprocessamento, as pessoas começam a ter outras memórias, outras lembranças, né? Que são importantes de aparecerem. Por quê? Porque na hora que a gente vai abrindo os arquivos de memória, a gente vai reprocessando aquelas memórias que não ficaram bem instaladas no nosso processamento adaptativo de informação do cérebro, né? Então, isso é muito importante. Mostra para a gente, Milena, a estimulação bilateral tátil. Liga o aparelho em uma das mãos e fica com um aparelho numa mão e na outra, menina. Baixa o coisa, somente levanta o aparelho para as pessoas verem. Não, você tem que mostrar a luzinha piscando, tá? Levanta um pouquinho mais suas mãos. Essa estimulação bilateral nas mãos, a gente chama de estimulação bilateral tátil. Ela faz a mesma estimulação que a estimulação visual, ela ativa os dois hemisférios cerebrais concomitantemente, isso é o mais importante, para que o nosso cérebro comece a fazer o reprocessamento das experiências traumáticas. Então, respondendo a pergunta, a gente tem realmente, depois da sessão, o processamento pode continuar. Por isso que a gente pede para a pessoa não beber bebida alcoólica, para a pessoa não usar drogas, porque isso pode, de uma certa forma, interromper o reprocessamento, né? Então, é muito importante a gente trazer isso para o nosso paciente também. É importante também, Milena, a gente explicar o que é o MDR, como funciona no cérebro, né? Nós temos um processamento adaptativo de informação no nosso cérebro, né? Ontem eu dei uma aula de protocolo gestacional. Na psicologia transpessoal, esse processamento adaptativo de informação se chama de COEX, e tem um COEX positivo e negativo, né? Então, esse processamento adaptativo de informação, ele retém as memórias funcionais que nós vivemos. Quando essas memórias são traumáticas, a força da memória é tão intensa que esse processamento não dá conta de reter essa memória. Então, ele desloca para outras áreas do cérebro e nós não temos ainda uma nitidez de onde essas memórias ficam alocadas. Tem pesquisas que estão sendo feitas, mas a gente não tem ainda uma nitidez de onde fica. O fato é que, quando a gente faz
a estimulação bilateral do cérebro, essa estimulação faz com que a pessoa vá trazendo essas memórias de volta e vai reprocessando a força das emoções, das sensações corporais e das imagens onde elas estavam retidas. Isso faz com que a pessoa comece a se sentir melhor a partir do momento que a gente vai trabalhando. E depois de reprocessadas, essas memórias são alocadas no processamento adaptativo de informação. Existe uma explicação muito boa para o MDR, né? Que o MDR vai no lugar onde a memória está alocada e, de uma certa forma, faz o reprocessamento, e esse reprocessamento ele é bastante funcional, porque a gente percebe que os nossos pacientes saem bastante tranquilos depois que uma sessão é muito bem feita, né? Pode perguntar, Milena. Ô, Ana, tem uma pessoa que está online aqui com a gente, que outro dia, se ele quiser falar, outro dia ele deu um depoimento dizendo do benefício que ele recebeu quando ele se tratou com o MDR a respeito da fobia com aranhas, né? Uhum. E é uma coisa que chama muita atenção, que quando ele quis falar sobre isso comigo, ele falou para mim assim: nossa, Milena, o que me espantou é que aquele medo que eu tinha, que se alguém pronunciasse, falasse sobre aranha, ou se aparecesse na TV a imagem de uma aranha, ele começava a se coçar de tanto medo, né, que aquilo disparava nele. E o que mais chamou a atenção no depoimento dele, que ele comentou comigo depois, foi assim: demorou pouquíssimo, porque eu vivi a minha vida toda com esse problema, né? No caso, o rapaz tem 19 anos, e em menos de um mês eu já estava conseguindo falar sobre aranhas tranquilamente. Uhum, com Ana, certeza. como é que... É claro que não são todos os tratamentos que são tão rápidos assim, né? Todas as queixas, todos os pacientes. Mas o que possibilita a partir já da fase 2 que você estava falando dos recursos, as pessoas não é incomum as pessoas dizerem: nossa, eu já senti uma melhora, eu já estou dormindo melhor, a disfunção do sono, do apetite. Fala um pouquinho sobre isso, doutora, por favor. Na realidade, é muito comum a gente ouvir os nossos pacientes dizerem que depois que a gente instala os recursos, eles já começam a se sentir melhor, né? Mas a gente sabe que o MDR é uma terapia faseada, e essa terapia precisa ser aplicada com o protocolo na mão. A gente utiliza o protocolo passo a passo. Quanto mais você consegue aplicar esse protocolo, você pode ter um retorno positivo do paciente. Né? Eu vejo algumas pessoas que fazem o trabalho com MDR sem seguir o protocolo. Né? Então, isso para mim realmente não funciona, porque de uma certa forma a gente sabe que o funcionamento do MDR ele é muito mais eficaz quando a gente consegue seguir aquela diretriz que a gente faz no plano de tratamento que foi preparado para aqueles pacientes. Então, é natural que depois de algumas sessões, é muito natural, eu vejo isso, né? Eu estou fazendo um protocolo gestacional agora, que eu vou falar um pouquinho dele mais tarde, mas eu estou fazendo um protocolo gestacional agora com uma paciente, que eu estou no 2º mês da gestação da mãe, e a paciente me diz assim: olha, Ana Lúcia, todas aquelas sensações que eu sentia antes, eu já estou sentindo uma melhora significativa a respeito delas. Então, isso faz com que a gente tenha uma segurança, né, de quando a gente está trabalhando, a gente saber o que a gente vai fazer com o nosso paciente. Né? E por isso que a história clínica é tão importante. Né? No meu curso de formação, eu fiz uma história clínica bastante densa para que a gente conheça o nosso paciente no primeiro contato. A Francine Shapiro dizia que o MDR começa quando o nosso paciente entra na sala.
Então, a história clínica é uma parte assim, bastante importante para a gente estar avaliando, para a gente estar pesquisando, eu digo rastreando, né? Os traumas, as situações difíceis. Olhando um pouco para esse rapaz que deu esse depoimento da fobia de aranha, a Francine Shapiro dizia que as fobias, uma grande parte delas, estão montadas em traumas. Então, pessoas que sofreram traumas muito sérios, elas podem desenvolver fobias importantes, entendeu? Então, quando ela desenvolve essas fobias, elas precisam ser trabalhadas. As fobias no MDR, a gente trabalha uma por vez, porque cada fobia está numa rede de memória diferente. Então, a gente precisa fazer um plano de tratamento para cada fobia, desde que o paciente tenha fobias múltiplas. Olha, eu não sei quem é o psicoeducando de sentimentos, mas vou te dizer uma coisa, eu também trabalho com MDR há 15 anos e eu hoje tenho assim resultados extremamente positivos, seja online, seja presencial, que eu particularmente acho que é o mesmo trabalho. Eu não sinto nenhuma diferença. Eu já trabalho online desde 2011. Não estou trabalhando agora na Covid. Eu estou trabalhando desde 2011 e eu sinto que os resultados com o MDR são semelhantes, tanto online quanto presencial, né? Então, para a gente isso é uma coisa bastante importante, porque quando o paciente chega no meu consultório, eu digo para ele, eu vou te ajudar. Eu não tenho dúvida que eu vou ajudar ele. Essa, para mim, eu acho que é a grande sacada do MDR. Eu posso dizer ao meu paciente, eu tenho recursos para te ajudar, tá? E eu ajudo, né? Eu faço isso de uma maneira assim bastante constante, né? Ah, Ana, oi, pode falar. não é à toa que nós estamos falando de uma abordagem psicoterapêutica que já existe há mais de 30 anos, indicada pela Organização Mundial da Saúde para tratamento de traumas, ali no mesmo patamar da TCC, né, da comportamental cognitiva. E por tantos outros órgãos aí de reconhecimento de saúde mental internacionais. E também assim, né, os estudos científicos que estão por trás, embasando principalmente aí na área da neurociência, cada vez mais eles vêm para corroborar em relação a isso, né, Ana? Uhum. Psicoeducando sentimentos, se eu não me engano, é uma aluna sua, viu, Ana? É, Eu acho. quem que é? É que eu não sei o Então, nome ela das. precisa falar aqui. Coloca aí quem é minha aluna. E Olha, as minhas alunas são todas queridas. Eu já tenho algumas aqui. Tem a Valéria, tem a Kelly, tem um monte, as né? duas As Valérias. duas Valérias estão aqui. Então, assim, a gente É, tem uma turma aí em São José dos Campos. É a Evelyn, é a Evelyn. Evelyn, beijo para você, querida. Olha, e tem a Eli Psico, está perguntando aqui para a doutora falar um pouquinho sobre como que é esse protocolo gestacional, Ana. pois é, Eli, olha, você me perguntou qual é o curso, né? O curso eu dei ontem, Eli. Eu dei ontem um curso para 100 pessoas. Foi fantástico, né? Mas é um No, curso gratuito que eu dou, né? Faz parte do meu trabalho social, que eu faço um trabalho social muito grande. Eu vou fazer outra turma, Eli. Você, como me segue no meu Instagram, eu vou colocar essa vez a chamada no Instagram. Aí você se inscreve logo, porque assim, ó, é a oitava turma que eu vou fazer, 800 pessoas. O protocolo gestacional, a gente trabalha com. Olha lá, a Liane fez, foi fantástico, foi mesmo, né, Liane? Então, vejam bem, o protocolo gestacional, a gente trabalha com a psicologia transpessoal, que é uma psicologia que não tem nada a ver com religião, gente. Tá? É uma psicologia que trabalha com é, os estados da consciência. Né? Então, hoje eu atendi uma mãe, ela chorando, me disse assim, Ana Lúcia, a minha filha tem 4 anos. E ela hoje me disse assim, mãe, eu sinto uma coisa em mim que eu não sei o que é. Mas eu sinto uma tristeza que eu tenho vontade de chorar o tempo todo. Aí eu comecei a conversar com essa mãe. Essa mãe é mãe solteira, essa mãe teve um problema bastante sério durante a gravidez. Tá aí.
Eu disse à mãe, a primeira coisa que nós vamos trabalhar é o protocolo gestacional. Então, é muito importante a gente fazer com que o nosso paciente entenda que ele tem fases da vida. A gestação é uma delas, o parto é outra, a parte precoce de 1 a 3 anos é outra, a primeira infância é outra, a segunda infância, a fase adulta nova, adolescência. Então, a gente tem que avaliar isso. No meu curso, para quem não conhece, quem já fez e quiser repetir, a gente está fazendo online os 2 módulos, né? A gente faz uma coisa que é bem legal. A gente trabalha o desenvolvimento. A gente fala nas fases do desenvolvimento. Então, isso é bastante importante, porque a gente não fica ligado só no que o paciente traz agora, né? A gente faz uma avaliação de todos os aspectos ligados ao desenvolvimento que o ser humano vive, que a criança vive, né? Que o adulto vive. Então, isso é bem legal, porque a gente trabalha com muita segurança, né? Eu hoje trabalho com MDR com muita segurança. Por quê? Porque a gente faz um trabalho muito sério, né? Hoje eu tenho um grupo de estudos grande, hoje estamos fazendo um grupo de estudo com 30 e poucas pessoas, já faz uns 5 meses, né? Quando acabar esse, nós vamos começar com outro grupo, normalmente dos supervisionandos, normalmente do pessoal que está fazendo o treinamento para ser supervisor. Então, a gente faz um trabalho muito sério com o MDR. Então, o protocolo gestacional, olha, Sonia, beijo, Sonia. Olha, a Sônia, vou contar para vocês, essa que acabou de entrar, é médica. Ela já tinha feito o curso de MDR, pois ela fez todos os meus cursos, os de criança, o de psicopatologia. E você acredita que esta doutora Sônia refez o curso de MDR? É uma tiete minha, sabe? E eu tenho o maior prazer, porque ela agora vai começar a fazer o projeto para ser supervisora. E a gente tem o maior prazer de ter a Sônia no nosso grupo, porque a Sônia ela também faz um trabalho social. Ela atendeu nossos pequenos lá do projeto Boa Borboleta em Recife, Milena, sabe? Uma criança muito complicada. A Sônia deu uma mão muito grande para a gente com o trabalho que ela faz com a neurologia, né? Então é muito bom. Então me fala, qual é a outra pergunta que você tinha aí? Eu acho incrível que a Kelly entrou aqui e falou assim, sua aluna também, Ana. Eu sei. A gente escuta horas a anos sem cansar. E é realmente isso que a Kelly falou e que a Soninha faz também. Porque eu acho que eu estou assistindo as suas aulas, Ana, assim, há anos. E cada vez que eu assisto, eu aprendo um monte de coisas novas. Um monte de Obrigada, coisas assim. Milena. É verdade, Ana. É, E o pessoal da Elipsico, ela fez uma pergunta, Ana, sobre como que seria o trabalho de crianças com autismo, que são duas coisas aí que deixa a gente bem preocupada. Como é que trabalhar MDR com criança? E outra, como que trabalha uma criança autista? Isso é possível? Como é que é? Olha a outra dizendo, o entusiasmo da Ana é contagiante. Gente, olha, eu hoje atendi 14 pacientes, estou aqui inteirona. Hoje o meu dia foi um inferno. Eu assim, não parei um minuto, né? Mas estou muito feliz, porque ajudei muita gente hoje, né? É assim, o trabalho com criança com MDR, gente, é uma coisa assim absolutamente fantástica. Para vocês terem ideia, a gente trabalha até com bebê, né? Nós temos um protocolo de histórias, que eu vou, inclusive, estou aqui pensando no formato, que eu vou fazer um curso de protocolos de histórias, porque nós temos agora um manual de protocolos de história pronto, que a minha grande amiga, que vai iniciar o processo para ser supervisora, é a Thaís. A Thaís refez toda a revisão do meu manual de protocolo de história. Ficou absolutamente fantástico. Então, eu estou vendo se eu faço um trabalho social, né, para a gente poder divulgar esse Mais trabalho. um, né, Ana? Mais um trabalho Mais um social, trabalho se Deus quiser. social. Então, o trabalho com criança ele é absolutamente fantástico, porque a gente consegue fazer o reprocessamento das experiências traumáticas da criança num tempo muito mais curto
do que as terapias convencionais. Por quê? Porque a rede de memória da criança é muito limpa, é muito menos vivida do que o adulto. Contaminada, né? Então, a gente consegue fazer esse reprocessamento mais rápido. Com as estimulações bilaterais, a gente tem várias coisas que a gente usa com as crianças. Vou mostrar para vocês somente uma aqui, para vocês terem uma ideia de como a gente faz. Só para vocês terem ideia, aqui, ó, a gente faz, ó, uma estimulação bilateral com as crianças, com coisas que são, que tem luzinha, com bonecos, com princesas, com os super-heróis, né? As crianças, elas se beneficiam muito. Por quê? Porque as queixas, olha lá, o meu livro das crenças negativas e positivas, né? Então, elas se beneficiam muito porque, de uma certa forma, o que acontece? Quando a gente faz o reprocessamento, é muito difícil a criança ter uma reincidência dos sintomas, entendeu? Exatamente, Então, exatamente. isso é muito bom. Tiago, um beijo para você, Tiago. Está aqui nos prestigiando, né? Adoro, eu tenho um monte de pacientes. Os meninos estão aderindo ao MDR de um jeito maravilhoso, né? Isso é muito bom. Isso é incrível, né? Quando o homem aceita. E tem um paciente que está escondidinho aqui, quietinho, mas ele é o meu esposo, Ana. Ele está assistindo a gente aqui, o X clássico, Juliano. Beijo, amor. E ele, eu acho incrível, porque ele, como a maioria dos homens, né, tem uma resistência aí em relação a fazer psicoterapia, em relação a que história é essa desse MDR, de eu ficar olhando para o seu dedo, né? E lá em casa todo mundo faz terapia, Ana. Todos. De vez Muito em quando bom. até o cachorro faz. Muito bom. O meu aqui faz de vez em quando também, meu cachorro. Eu sou uma pessoa que fiz terapia durante 25 anos, né? E agora, na época que eu tive o Covid, já fazia uns 2 anos que eu não fazia sessão de MDR, né? E eu, quando tive o Covid, eu fiquei muito mal, né? Tive pneumonia e tal. E tive assim, eu conto sempre isso que eu faço live, né? Tive uma experiência de morte terrível. E fiquei 2 dias sem dormir com medo de morrer. Foi muito ruim. Então, eu liguei para a minha terapeuta, que não é daqui do Brasil. Quando eu mandei uma mensagem para ela, ela disse, você está com Covid. Eu disse, estou e preciso de sessão urgente. Eu fiz 4 sessões seguidas, um dia atrás do outro. Não me lembro mais do que aconteceu. Mas eu fiquei 2 dias sem dormir, com medo de morrer. Então, e eu sou uma pessoa, gente, que sou terapeutizada. Eu tenho 25 anos de terapia, né? E tenho 3 anos de terapia MDR. Então, assim, tenho um cérebro muito trabalhado. Eu trabalho meu cérebro diariamente. Então, isso é muito importante quando a gente trabalha com os nossos pacientes, da gente evidenciar o quanto é importante a gente ensinar os nossos pacientes os recursos, a cuidar do cérebro, porque a gente cuida do corpo, porque a gente não vai cuidar do cérebro, né? Então, isso é bastante importante, né? A Francine está entrando. Beijo para Ô, você. Ana, Fala. a Karen de Pindamonhangaba acabou de entrar também. Beijo, E lindona. outro dia a gente estava trocando figurinhas, ela estava contando de um paciente dela que é assim um desafio muito grande. Eu acho que seria interessante a Karen comentar a respeito dele, inclusive sobre o protocolo gestacional, Ana, que ela ficou assim assustadíssima com o resultado que esse paciente teve. Mas aqui dentro desse livrinho, Ana, que a gente estava comentando, né? Esse aqui especificamente é das crenças negativas, né? Uhum. Eu queria, Ana, que você explicasse um pouquinho para a gente, porque a gente ouve falar, né? A minha primeira formação é comportamental, né? Uhum. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que são as crenças negativas para nós MDRistas, como que a gente observa e como que isso cai por terra para os nossos pacientes? A Francine Shapiro, a Francine Shapiro era uma terapeuta cognitivo-comportamental, né? De base. Só que ela tinha
inúmeras formações, tá? Além da terapia cognitivo-comportamental. Mas ela faz o embasamento do MDR na terapia cognitivo-comportamental. E ela traz essa questão de que o paciente, quando ele sofre qualquer experiência que o processamento adaptativo de informação não consegue suportar, então a pessoa pode gerar crenças negativas sobre ela mesma e muitas vezes sobre o mundo. Só que a crença negativa é algo que a gente pensa sobre a gente, mas que não é verdadeiro. Mas naquele momento que a gente está vivendo a situação, a gente pensa aquilo. Vou citar um exemplo. A pessoa que tem medo de andar de elevador, né? Quando ela está diante do elevador, ela pensa, pensamento, eu estou em perigo. Então, isso é uma crença negativa, porque é algo que ela pensa sobre ela que não é real, mas que ela fica com aquele pensamento por uma vida toda, muitas vezes. Né? Isso é o que é pior para o ser humano, porque essas crenças elas podem se perpetuar e a pessoa não fazer um reprocessamento delas. Então, no MDR, a crença negativa é algo que a gente pensa sobre a gente, mas que não é verdadeiro. É o primeiro aspecto. Tem sempre que estar na primeira pessoa, é o que eu penso sobre mim, tá? Ela tem que ser generalizável, aquilo que a gente está trabalhando. Então, e a crença positiva é o contrário. É algo que eu quero pensar sobre mim, mas que eu ainda não consigo pensar. Então, muitas vezes eu digo assim, qual seria a sua crença positiva? Ah, que eu sou forte. Quanto você é forte? Porque no MDR a gente tem medições, tem duas escalas. É a escala SURES, que mede as emoções, e a escala VOC, que mede a validade da crença positiva. Né? Então, a gente mede a validade da crença positiva e a pessoa muitas vezes diz, eu penso que eu sou forte 1. Que é de 1 a 7, 1 é falso, 7 totalmente verdadeiro. Então, a gente vai mostrar para ele que durante o reprocessamento ele vai ter que subir essa validade da crença, que normalmente isso acontece. Né? Hoje eu dei alta para um paciente, um menino de 10 anos, e foi muito lindo. Eu adoro esses momentos, né? Porque esse menino está comigo há 1 ano e meio, esse menino tinha uma fobia social terrível. Hoje não. Há 6 meses atrás, quando a gente ainda estava interagindo, ele era o capitão do time de futebol da escola dele. Então, esse menino saiu do bichinho do mato para ser o capitão do time de futebol. Então, eu fico arrepiada. Ele falou para mim assim, doutora Ana, a senhora não sabe o quanto a senhora mudou a minha vida. 10 anos. A senhora não sabe como eu sou infinitamente feliz por a senhora ter aparecido na minha vida. Olha que coisa bonita. Uma criança de 10 anos, né? Eu dei alta para ele e ele me mandou um desenho que ele fez, né, para concretizar a alta. Ele com o time de futebol e ele ali no meio, sendo o centro da atenção. Esse menino era o bichinho do mato. Vivia escondidinho, não se relacionava porque ele tinha fobia social. Então, assim, o MDR, a gente faz realmente coisas maravilhosas. Eu fico encantada com o resultado dos trabalhos, né? Então, vamos lá, vamos ver perguntas aqui. Exatamente. Ana, eu costumo dizer que crença negativa é uma mentira que contaram e a gente acreditou, né? E quando a gente pensa nos tipos de crença negativa, lá de questão de responsabilidade, de deficiência, é incrível como as pessoas lá dentro carregam coisas assim terríveis. Por exemplo, no caso da deficiência, que a pessoa, várias vezes a gente escuta isso quando a gente vai trabalhar um alvo dentro do plano de tratamento, que ela merece morrer ou que ela é uma pessoa má. Uhum. Hoje de manhã, num grupo terapêutico, uma moça linda, Ana, lindíssima, assim, sabe? A crença negativa dela é que ela era feia, que ela era ridícula. Então, assim, ela passou muitos traumas na infância de bullying, né? E mesmo ela sendo linda,
ela não consegue se enxergar assim. Uhum. E ela Agora, terminou a a crença sessão aos negativa, Milena, prantos. tá? A crença negativa é algo que o próprio cérebro do paciente desenvolve em relação a ele mesmo. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, isso é Isso. importante a gente saber, entendeu? Por quê? Porque é o próprio cérebro do paciente que faz esse movimento, de pensar coisas negativas sobre ele. E é muito importante a gente pensar que a crença é sempre um pensamento, não é uma emoção, né? Então, isso é bastante importante. Agora, no MDR, a gente tem também uma infinidade de recursos que a gente usa durante o trabalho, quando o processamento bloqueia, a gente pode usar os entrelaçamentos cognitivos, que são alguns tipos de técnicas que a gente usa para que o processamento desbloqueie. Né? E o entrelaçamento cognitivo, ele tem um objetivo, olha que coisa impressionante, de a gente ativar redes de memórias positivas que o paciente já possui, ou a gente instalar redes positivas de memória no paciente se ele não possui essas redes positivas. Como a gente faz isso? Fazendo perguntas, a gente fazendo algumas frases que a pessoa possa estar pensando sobre ela, a gente usando o método socrático, né, que é aquele método onde as pessoas vão buscar coisas fora da rede de memória dela, né? E a gente usa também, para usar os entrelaçamentos cognitivos, as próprias sensações, as próprias emoções da própria pessoa, né? A gente utilizar. Eita, a Milena saiu. Bom, Flávia, tudo bem, Flávia? Quem tiver mais alguma pergunta, pode perguntar. Aqui tem uma pessoa dizendo que quer fazer o protocolo gestacional. Ô, Fernanda, fica de olho no meu Instagram, no MDR Pais e Filhos, que eu vou divulgar a data. Eu vou ver, porque ficou muita gente de fora nesse último grupo. Aí eu fico com dó, eu disse, esse vai ser o último, mas eu fico com dó e vou fazer mais um outro protocolo gestacional, porque ficou muita gente de fora. Então eu vou fazer outro para que todo mundo possa fazer, né? Quando a crença não posso confiar em mim, porque a pessoa teve várias experiências de traição de muitas pessoas, não posso confiar em mim. É uma crença negativa? Depende, viu, Eli? Porque a crença negativa depende muito do que a gente está trabalhando. Né? Se a pessoa teve várias experiências de traição de pessoas, talvez essa crença negativa errada. O que você acha de uma pessoa que não pode confiar em si mesmo? Né? A gente pode perguntar isso para a pessoa. Né? Sou deficiente, não sou boa o suficiente. Né? Por quê? Porque ela teve experiências que levaram ela a fazer coisas ruins. Né? Agora, a regra é protocolo gestacional em todos os casos? Não, Valéria. Eu não uso protocolo gestacional em todos os pacientes, tá? Eu uso protocolo gestacional nos pacientes que têm uma demanda para isso, tá? Quando um paciente traz alguma coisa incômoda que não sabe de onde vem, quando o paciente relata que tem alguma coisa gestacional que foi importante. Eu tenho uma supervisora do nosso time, que está inclusive aqui conosco, a Patrícia Santana, que a Patrícia me diz que ela faz o protocolo gestacional com todos os pacientes. Eu acho que isso varia muito de terapeuta para terapeuta. Eu só faço quando existe uma demanda. Porque, por exemplo, eu estou fazendo um protocolo gestacional com uma moça que eu estou no segundo alvo e eu estou na 8ª sessão. Esse protocolo gestacional dessa moça, ela vai, eu tenho a impressão que ela vai demorar mais umas 8 sessões ainda, né? Estou esperando Não, mas olha, ô Valéria, todo mundo, tem várias pessoas que usam em todos os pacientes. Eu é que não uso, tá? Porque ele é muito profundo, porque ele pode ser muito demorado, né? Então, eu uso só quando há demanda do paciente. Mas eu estava te falando, a Patrícia, ela usa em todos. Olha o Piovacari. Olha quem está aí.
Bom, Antônio Carlos. Antônio Carlos é um ex-expert em protocolo gestacional. Ele diz que usa em todos, Valéria. Olha lá. O doutor Antônio Carlos, nós vamos fazer um curso de EMDR e psicologia transpessoal que tem um protocolo gestacional no meio, né? Deixa eu ver aqui uma pergunta de fobia de medo de cobra. A pessoa ouve um barulho e fica com medo. A memória foi aos 10 anos, quando o irmão jogou uma cobra, mas não pegou nela. Olha só que irmão mais do mal. Olha, eu, sinceramente, essa fobia, ô Rita, é uma fobia que a gente trabalha muito rápido no MDR. Né? Por quê? Porque é uma fobia que tem um evento, né? Tem um momento do trauma. Esses são os melhores para a gente trabalhar. E esse tipo de fobia é muito comum a gente trabalhar em poucas sessões. Né? Então, é bastante interessante o que a gente pode fazer. Né? Eu tenho um grupo por WhatsApp, sim. Eu vou colocar aqui o meu WhatsApp, tá? É o 11. Ué, não está escrevendo por quê? É o 11 98752 6343, tá? É uma terapia mais rápida, Viviane. É mais rápida. Por quê? Porque a gente tem o auxílio da estimulação bilateral tátil e visual, né? E auditiva. Então, essas estimulações bilaterais, elas nos auxiliam ao processamento ser mais rápido, tá? Existe sim um protocolo para toque, que é um protocolo que eu adoro, onde a gente faz um plano de tratamento. O número ali, anota aí, 11 98752 6343. Eu não estou conseguindo colocar aqui o meu telefone, mas tudo bem. Então, a gente tem também o protocolo de toque, que a gente faz uma coisa bem interessante no protocolo de toque. Primeiro, a gente faz o reprocessamento dos pensamentos obsessivos e depois a gente faz o reprocessamento dos comportamentos compulsivos, né? É um caminho que a gente traça para o protocolo de toque. Então, é extremamente positivo. A gente consegue fazer isso de uma maneira bem legal, né? Porque aí a gente consegue que o paciente entenda como ele promove a compulsão. É o pensamento que promove a compulsão. Então, a gente vai fazendo essa articulação no cérebro para que o paciente consiga fazer o reprocessamento dessas experiências traumáticas, né? Deixa eu ver se a Milena entrou. A Milena não entrou ainda, né? Estou esperando ela entrar. Então, deixa eu ver aqui. Outra pergunta, né? As fobias, de uma maneira geral, tem outra pessoa perguntando sobre fobias. De uma maneira geral, na minha experiência clínica, é a queixa mais fácil da gente trabalhar. Principalmente quando a fobia ela está ancorada num trauma. Porque a gente sabe exatamente onde o paciente viveu aquela situação e a gente vai em cima daquilo. Aqui nessa fobia de cobra que você fala, Rita, tem a história do barulho, né? Esse barulho que a pessoa ouve e que já fica com medo, ele pode ser reprocessado. E quando a gente reprocessa, a pessoa se sente infinitamente melhor quando há um reprocessamento, né? Então, isso é muito bom. Cada caso tem um protocolo diferente. Olha, Viviane, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho no meu prontuário de protocolos mais de 200 protocolos. Eu tenho 8 livros de protocolos. Cada livro deve ter uns 30 protocolos. Todos em inglês, né? Esses livros, eles são da grande, não percam, sexta-feira, o Espaço da Mente vai trazer a doutora Marilyn Luber, eu vou estar lá, tá? A doutora Marilyn Luber, ela é UAS no MDR. Ela é hoje a número 1 da Global Alliance, que é uma associação que faz a divulgação de MDR em todo o mundo. A doutora Marilyn Luber vai estar com o André Monteiro, comigo e com a minha diretoria da associação, com a Adriana Monteiro, no
na sexta-feira, às 4 da tarde. Entra lá no site do Espaço da Mente e se inscreve. Quais as patologias que podem ser utilizadas com o MDR? Absolutamente todas. Inclusive casos de insegurança pessoal, inclusive casos de angústia, medos intensos, né? O doutor Antônio Carlos, ele está dizendo que ele tem vários casos de fobias com resolução em apenas uma única sessão. Olha que espetáculo. Eu também tenho, viu, doutor Antônio? Principalmente com criança. Com criança é muito comum a gente ter um retorno terapêutico muito rápido, né? E eu gosto muito disso, porque para a gente, as crianças, é até um cartão de visita. Quando a gente faz um trabalho com criança. Eu estou atendendo uma criança de Miami, que mora em Miami, em função de um amigo que eu atendi aqui no Brasil. A mãe disse, olha, com meu filho foi muito bom o MDR e eu estou atendendo agora essa criança online. Então, para cada caso tem um protocolo diferente, mais ou menos. Mas a gente tem protocolos para diversas patologias e diversas comorbidades. Então, a gente pode estar utilizando esses protocolos durante o nosso trabalho, dependendo do que o paciente traz para o nosso trabalho. Então, a gente vai estar fazendo o trabalho, montando o plano de tratamento, reprocessando cada situação que a pessoa traz. E isso é uma coisa fantástica, né? A gente vai até o futuro, para que o paciente faça uma visualização do futuro numa situação como se fosse um vídeo. E isso nos garante que o paciente está bem, né? Hoje eu estava fazendo um plano de tratamento com o meu atleta e eu fiz uma pergunta para ele que ele tinha que me responder sobre um trauma que ele teve em um determinado momento que eu já havia reprocessado. E ele me fez o plano de tratamento e não trouxe aquele trauma. Eu perguntei, e aquele trauma? Ele disse, não existe mais. Quando eu penso nele, não sinto mais nada. Então, isso é fantástico. Gente, eu vou precisar me despedir. Vou me despedir pela Milena, que ela não conseguiu entrar novamente, tá? O nosso tempo está terminando. Ele some e aí a gente faz oi, né? Então, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje. Eu estou fazendo uma série de lives. Segunda-feira tem uma live bárbara para quem tem crianças pequenas e adolescentes, com a Chayana Lick, que é uma expert, está aqui com a gente, que é uma expert em terapia de criança. A Chayana foi minha aluna, é uma grande terapeuta, e a gente vai estar aqui na próxima segunda, às 20 horas, ok? Um beijo grande no coração de todo mundo, tá? E até segunda. Um abração.